Muito bem, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no meu canal, Mentor Ricardo Pacheco Império por aqui. Hoje nós vamos falar sobre a glândula pineal. O olho de Deus, a glândula pineal e é a luz da consciência. E a luz da consciência, ok? Vamos à nossa aula aqui preparada para você, a revelação do olho único. Jesus disse: Se teu olho for singular, todo o teu corpo se encherá de luz. Está em Mateus capítulo 6, versículo 22. Ó, ele não falava dos olhos físicos, mas do olho único, o olho espiritual, a glândula pineal, o centro que liga o humano ao divino. Então, todas as palavras, todas as metáforas, todas os parábolas que Jesus falava, falava-se sobre a mente, falava sobre como funcionava o universo. Só que como Jesus ia explicar isso na época em que ele esteve neste plano? Como que ele explicaria a glândula pineal, algo que tem dentro do cérebro do ser humano naquele tempo, a qual não tinha muitos estudos, não tinha conhecimento nenhum. Então, para pessoas muito simples, então, como que ele explicaria isso? Através de metáforas, através de parábolas, né, de histórias, né? Então, ele estava falando acerca que o olho, o único olho, o olho espiritual, é a conexão, é o centro que liga o humano ao divino. Jacó, ao ter sua experiência com Deus, chamou aquele lugar de Peniel. Olha só, né? Peniel igual a pineal. Ambos falavam da mesma experiência interna, ver Deus dentro de si. Ah, lembrando uma coisa, você que já chegou até aqui nesta aula, esta aula não é para religioso. Esta aula é para quem tem a mente expandida, ok? Se você é religioso, nem continue nessa aula. Mas se você não é, vamos embora para entender mais. Deus é luz, mas não a luz comum, não a luz como você vê, a luz que é essa que está me iluminando aqui. Ó, Deus é luz, né? Em 1 João 1:5. Mas essa luz não é a do sol, nem das lâmpadas. É uma luz espiritual, invisível e inteligente, a luz da consciência. Quando você se conecta a ela, todo o seu corpo vibra em frequência mais alta. Olha que interessante isso aqui. Quando você se conecta a esta luz, todo o seu corpo vibra em uma frequência mais alta. Essa é a verdadeira iluminação, a consciência se tornando lúcida dentro da escuridão. Agora, a ciência e a espiritualidade se encontram. Hoje, a ciência confirma. A luz, né, que são fótons, é a base de toda a matéria. A glândula pineal reage à escuridão, produzindo melatonina. E em estados mais profundos, substâncias que expandem a percepção. Os elétrons da pineal respondem aos fótons, ou seja, a luz divina estimula o centro da consciência humana. Então, aqui te ensinaram que, né, a escuridão é algo horrível, que é algo tal, que é algo tenebroso, que você tem que dormir com luz acesa, toda essa parafernália toda aí. Justamente para não ativar a sua glândula pineal. Para você, para que essa luz, os fótons, né, a base de toda a matéria, para que a glândula pineal possa ficar ativa, você precisa ela precisa da escuridão, ela precisa de escuridão total para produzir melatonina e outras substâncias que expandem a sua percepção. Então, por isso que eu sempre falo nas lives, né, nos portais para os mentorados e alunos que você precisa, quando for dormir, faz as técnicas antes. Depois, quando você for dormir, desliga tudo. Desliga smartphone, desliga luz, tudo quanto é tipo de luz artificial, não seja artificial ou não. Desliga tudo, fica em total escuridão para dormir. É literalmente a ponte entre o campo quântico, ou seja, Deus e a mente. É a conexão. É a conexão, é a glândula pineal com o todo, com a mente do todo. A escuridão é o lugar secreto de Deus. Olha, presta atenção nesses versículos aqui que explicam um pouco sobre isso. Fez da escuridão o seu lugar secreto.
Salmos 18:11. Quando orares, aí que Jesus fala, entra no teu aposento e ora em secreto. A escuridão não é a ausência de Deus, é onde Deus habita em silêncio. Quando você medita em completa escuridão, com os olhos fechados e respiração profunda, você retira os seus sentidos externos, né, desse plano físico, e entra no templo interno, onde mora a luz invisível. Então, quando você acessa, né, através de meditação, oração, você entra no aposento, você entra em conexão, né? Então, você retira todos os sentidos aqui externos e entra no templo interno, onde mora a luz invisível. Olha que coisa. Tudo que você foi ensinado é que que a luz, e isso e aquilo, e entre outras crenças aí que foram te ensinadas. Pois bem, agora continuando aqui, o fogo interior, o forno de luz do cérebro. Dentro do cérebro existe o fórnix, que em latim significa forno, e ele é ligado ao terceiro ventrículo, aonde está a pineal. É o que Gênesis chamou de forno fumegante e lâmpada acesa. Esse fogo é simbólico da energia espiritual que sobe pela coluna, acende a pineal e ilumina toda a mente. É o batismo de fogo, a ascensão da consciência. Então, olha como que é importante você entender a linguagem bíblica metafisicamente. Não na linguagem literária, como você lê lá, né? Por exemplo, forno fumegante e lâmpada acesa. Então, o que que passa na sua cabeça? Que você visualiza um forno, né, em alta temperatura e a lâmpada, uma lâmpada acesa. Mas a Bíblia estava falando da glândula pineal, né, da ascensão da consciência, né, então da energia espiritual que sobe pela coluna, né, acende a pineal, ilumina toda a sua mente. Então não tem nada a ver com a forma literária, a qual foi te ensinado. E, aliás, foi te ensinado errado. Então, agora, a chave quântica do DNA. O DNA é como um código de luz. Preste atenção nisso aqui. Quando você ora, medita e sente gratidão, você gera fótons coerentes. E esses fótons reprogramam o seu DNA. Olha aqui, chave de tudo aqui para você. O pecado original, né, entre aspas, é o erro vibracional que nos desconectou da luz. A redenção é reconectar-se à frequência divina original, o DNA desperto. Então, para que você se reconecte à sua frequência divina original, o primeiro passo é você, então, é você se conectar novamente com o DNA desperto, com a luz, com a frequência divina original, que é o todo, a conexão com o todo, né? A conexão entre com a glândula pineal, a conexão com o todo, com o universo, com o plano espiritual. Agora, uma prática. Ative sua luz interior. Primeiro, vá para um lugar escuro e silencioso. Sente-se com a coluna ereta. Respire profundamente até sentir calma. Leve a atenção ao ponto entre as sobrancelhas. Fique, visualize, preste atenção no ponto entre as sobrancelhas. Visualize um ponto dourado, por exemplo, para você focar mais. Imagine uma luz suave pulsando no centro da cabeça. Entendeu? Agora, sinta essa luz expandindo por todo o corpo. Fique alguns minutos em silêncio, apenas observando. Não apenas observe essa luz, né? Essa tensão ao ponto entre as sobrancelhas, essa luz é sobre a sua cabeça, essa luz pulsando. Fique alguns minutos em silêncio, apenas observando. Isso é entrar no lugar secreto do Pai, né? Nesse estado, a pineal se ativa e o corpo se enche da luz de Deus. Então, essa aqui é uma prática para você fazer todos os dias, para você ter essa conexão aí. O olho no céu. A NASA fotografou uma nebulosa chamada Olho de Deus, uma formação cósmica idêntica a um olho humano olhando o universo. Os antigos chamavam de olho de Horus. A Bíblia chama de Peniel e a ciência chama de glândula pineal.
Tudo aponta para o mesmo lugar. O portal entre o humano e o divino está dentro de você. Muito importante isso aqui. Agora, uma conclusão. Jesus, Jacó e outros mestres antigos não falavam de religião, né? Não falavam de religiões. Eles falavam de neurociência espiritual. Deus está em você como luz, consciência e vibração. A verdadeira oração é a meditação silenciosa na escuridão, onde o olho interno vê, e é nesse momento que o corpo se enche da luz divina e você experimenta o reino dos céus dentro de si. Então, sempre foi te ensinado que o reino dos céus estava fora, você fica procurando fora. Então, essa conexão da glândula pineal, então, lá quando Jesus estava falando, Jacó e outros mestres antigos já falavam, eles não falavam de religião, eles falavam de consciência, de vibração, de conexão verdadeiramente com o todo, com o divino. Deus está em você, Deus é você, como luz, consciência e vibração. A verdadeira oração é a meditação silenciosa na escuridão, onde o olho interno vê. Então, por isso que te ensinaram sempre a olhar com esses olhos externos, para justamente você não olhar com o verdadeiro olhar, o olho que vê, o olho interno, o olho que se conecta com o universo como um todo, ok? Muito eh, Essa aula foi muito explicativa, rápida, e você pode voltar desde o início e estudar novamente, prestar atenção, anotar no seu caderno. Então, eu espero vocês no próximo vídeo. Não deixe de se inscrever, ativar os sininhos de notificação e deixar o seu comentário, ok? Um abraço do mentor Ricardo Pacheco Império.